Por outro lado, existem os implantes negativos. Os implantes negativos podem fazer o contrário do que eu acabei de falar para vocês. Existem implantes que podem ser colocados em locais estratégicos para impedir ou dificultar a sua comunicação com a sua verticalidade, diminuir ou bloquear a mediunidade, diminuir ou bloquear a sua comunicação em geral com a sua turma, com vocês mesmos, para deixar vocês mais depressivos, para doenças, tá? Diversos tipos de doença, baixar a imunidade de uma forma geral. Enfim, também são infinitos os tipos de implantes que podem ser colocados no astral. Então eu quero dividir chips e implantes primeiramente em duas categorias: físicos e não físicos, tá bom? Físicos e não físicos. Dentre esses físicos e não físicos, nós também temos os positivos e os negativos. Tem dos positivos naqueles que são a favor do nosso despertar, e tem dos negativos como aqueles que são contra o nosso despertar. Vou explicar. Fábio, tem chip e implante positivo? Tem. Tanto físico quanto não físico. Vamos lá. Exemplos de chips físicos. Vocês já devem ter visto algum documentário ou alguma reportagem ou alguma coisa relacionada a abduções. Pessoas que tinham pedacinhos pequenininhos de algum metal ou alguma coisa na pele ou em algum lugar do corpo, tá? Aqueles são chips físicos. Físicos porque está na nossa fisicalidade 4D. Você pode pegar, você pode analisar no microscópio, certo? Esse é um chip físico. Esse chip físico, ele pode ser positivo ou negativo. Fábio, isso pode ser positivo? Pode. Por exemplo, pode ser um chip de localização, GPS mesmo, para saber onde você está, da sua própria turma. E você ter esse chip pode ser um contrato que você fez antes de vir. Eu vou dar um exemplo muito específico. Por exemplo, você trabalha no astral, antes de encarnar, num grupo de pesquisa. Estou dando exemplos simples, tá? E específico, para justificar um tipo de chip positivo. Você está nessa equipe e vocês precisam de uma informação ou de outra de como o corpo humano funciona. Algumas coisas específicas de reações químicas do corpo, porque vocês estão estudando o corpo humano. Estão estudando a evolução física do corpo humano, como o corpo humano reage a emoções, como o corpo humano funciona, reprodução do corpo humano, como, enfim, tá? E ao invés de vocês abduzirem pessoas que não concordam com isso, ao invés de vocês ferirem o livre-arbítrio das pessoas, a escolha das pessoas, vocês se voluntariam para encarnar, para que a sua própria turma abduza você e você seja estudado. Só que quando a gente encarna, a gente esquece quem é, esquece o que aconteceu e esquece que voluntariou. Veja bem, não estou falando que todos os casos de abdução, vamos separar uma coisa de outra coisa. Estou falando que alguns casos de abdução são sim acordos. São sim a sua própria turma te abduzindo para analisar, porque você faz parte de uma equipe científica do outro lado. E eles podem te colocar um chip de localização para saber onde você está na Terra. Fisicamente. Ok? Você também pode ter chips físicos que facilitam algo no seu corpo físico. Ok? Por exemplo, para enxergar melhor, para ouvir melhor, para ter alguma percepção, para que alguma parte do seu corpo, ou sistema do seu corpo funcione melhor. Pode ser que é possível que um chip seja colocado pela sua turma, tá?
na fisicalidade. Por outro lado, existem os chips negativos. Os chips negativos também de localização. Então, uma turma que está te monitorando, por um motivo ou que outro, qualquer que seja, tá? Mas não é a sua turma. É uma turma ou neutra ou uma turma da oposição que está te monitorando, sem o seu consentimento consciente. Você vibracionalmente autoriza, mas você conscientemente não autoriza que isso aconteça. Então eles vão lá e colocam um chip para saber onde você está. Para quê? Para te controlar, para te vigiar. Tá? Da mesma forma que é possível colocar chips positivos para melhorar a visão, para melhorar a audição, para melhorar o funcionamento de alguma coisa no corpo, também é possível colocar chips para piorar a visão, para piorar a audição, para piorar algum funcionamento do corpo, para deixar a pessoa estéril, enfim, tá? Esses chips físicos também podem ser usados para essa finalidade. Falando sobre os implantes, vamos separar chip como físico e implante como não físico para ficar mais fácil. Então, dentro dos implantes não físicos, ou seja, esses implantes, eles podem ser colocados em qualquer um dos seus corpos. Eu não vou aqui falar de cada corpo, de chakras, de tudo, tá? Estamos falando aqui de uma forma genérica para a gente entender do que se trata. Então, nós temos diversos corpos na multidimensionalidade, tá? Muita gente fala em 7 corpos na fisicalidade. Vamos com esses corpos, mas eu não vou falar de corpo em corpo, vou falar tudo como um só, tá? Para facilitar. Vamos falar na linguagem espírita, então, vamos falar de perispírito? Pronto. Vamos deixar perispírito como corpo astral genérico, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer tanto os implantes positivos quanto os implantes negativos. Tipos de implantes positivos. A sua turma de trabalho, a sua equipe de trabalho, a sua rede, enfim, pode colocar implantes em vocês também de localização. Pode colocar implantes para melhorar a mediunidade, para você ser mais saudável, tá menos suscetível a doenças, né, doenças astrais, consequentemente doenças físicas, claridade mental, capacidade de captar informações com mais facilidade, proteção energética, enfim, são N tipos de implantes positivos que a sua própria turma pode colocar em você, tá? Por outro lado, existem os implantes negativos. Os implantes negativos podem fazer o contrário do que eu acabei de falar para vocês. Existem implantes que podem ser colocados em locais estratégicos para impedir ou dificultar a sua comunicação com a sua verticalidade, diminuir ou bloquear a mediunidade, diminuir ou bloquear a sua comunicação em geral com a sua turma, com vocês mesmos, para deixar vocês mais depressivos, para doenças, tá? Diversos tipos de doença, baixar a imunidade de uma forma geral. Enfim, também são infinitos os tipos de implantes que podem ser colocados no astral. Então, de uma forma geral, gente, tanto chips quanto implantes, eles podem ser positivos ou negativos, ou seja, aqueles a favor do despertar da consciência, aqueles que me deixam mais fortes, mais saudáveis, com uma comunicação com a minha verticalidade com uma maior facilidade, que deixam a minha vida na fisicalidade mais fácil, né, e fluindo de uma forma mais tranquila, e por outro lado, os negativos que vão me adoecer, que vão querer baixar minha frequência, que vão querer dificultar o meu processo de despertar da consciência. E, gente, eu vou falar para vocês que a colocação de chips e implantes ela é muito mais constante do que vocês imaginam, tá? Não é somente se a gente está sendo perseguido pela oposição ou ajudado pelas nossas equipes que a gente vai conseguir
identificar se chips ou implantes foram colocados. Muitas vezes, visitando locais, nós recebemos chips e implantes. Uma vez, uma pessoa me escreveu essa semana e me lembrou de uma coisa que eu falei, e falei mesmo e vou repetir aqui para vocês. Se você já viajou para os Estados Unidos, qualquer lugar que seja, tá? Se você pisou nos Estados Unidos, passou no aeroporto dos Estados Unidos, você recebeu um implante. O implante de localização. Todo mundo que pisa, não é só nos Estados Unidos, tá? Eu só estou dando um exemplo. Todo mundo que pisa no aeroporto nos Estados Unidos recebe um implante de localização. Para saber onde você foi, onde você esteve, onde você vai. Tá? Em outros locais também, muitas aqui, vamos lá, já que é hora de polemizar, né? Muitas igrejas, né? Você que já visitou o Vaticano, por exemplo, né? E muitos outros lugares que a gente visita, não só lugares famosos também, lugares que não são tão famosos, você já pode ter recebido um chip, um implante, alguma coisa, e sem saber, a sua própria hierarquia pode ter te curado. Uma pessoa dentro de um terapeuta que você frequentou, alguma coisa assim, o terapeuta pode ter tirado isso de você e nem te falado, ou o terapeuta não teve nem consciência de que isso aconteceu e teve o seu ectoplasma utilizado para tirar isso de você, enfim. Então a gente está recebendo e sendo tirado o tempo todo, porque esses chips, esses implantes são colocados na gente, é uma loucura, tá? Isso acontece mesmo. Abre brecha frequencial, pum, vai lá um chipzinho, vai lá um implante. Imagina eu quantas vezes já fui para os Estados Unidos, né? Quantos implantes aí eu já não coloquei, já não tirei, enfim, né? E todos nós, tá, gente? Isso aí é feito, os implantes físicos são colocados por seres físicos, obviamente. Os implantes etéreos são colocados por seres etéreos. Então, quando a gente está falando de implante físico, a gente está falando de seres de 4D como nós, sejam humanos, né, do governo secreto e tudo mais, sejam não humanos da mesma dimensão que nós, intraterrenos ou extraterrenos. E quando a gente está falando dos etéreos, a gente está falando a Terra é o 4D, onde nós estamos, 5 e 6D. Então seres de 5 e 6D também se agrupam e colocam esses chips e implantes, muitas vezes em laboratórios enquanto a gente dorme, ou então enquanto a gente está em vigília também.